Oi pessoal, tudo bom? Na medida do possível, né? Bom, vamos enviar para vocês uma videoaula que vai abordar o reino protista, mais precisamente uma subdivisão desse reino, que é o grupo dos protozoários. Maravilha? Esse conteúdo corresponde ao módulo A3 da apostila de vocês. Introdução. O reino protoctista, de uma maneira mais condensada, protista, inclui as algas e os protozoários. E, a rigor, a única característica relevante compartilhada por todas as espécies pertencentes a esse grande grupo de seres vivos é o fato de serem organismos eucariontes. Há uma diversidade tremenda de protozoários e há uma diversidade tremenda de algas, tá bom? Então essa inserção de algas e protozoários em um mesmo reino é até contestada por alguns biólogos. Vamos hoje abordar os protozoários. Item 2, os protozoários. O nome protozoários, a rigor, é equivocado. Quando esse nome foi criado, os estudiosos achavam que eles representassem animais unicelulares. Proto quer dizer primitivos, né? Os primeiros, zoa quer dizer animais. Então o nome protozoários também não é um nome mais adequado, né, para o grupo ao qual esse nome se refere. Item A. Características gerais dos protozoários. Esses micro-organismos, esses pequenos organismos, são eucariontes, ou seja, constituídos de células que têm núcleo organizado. Célula que tem núcleo organizado é eucariota. Organismos constituídos de células eucariotas são organismos eucariontes. São todos unicelulares, podendo levar vida isolada ou colonial. Há espécies em que cada organismo-célula mantém-se isolado dos demais, e há espécies em que eles se agrupam formando colônias. São criaturinhas desprovidas de parede celular, então, ao contrário de algas, ao contrário de bactérias. Aqui não existe parede rígida em torno da membrana celular. São organismos aclorofilados. Se são aclorofilados, não fazem fotossíntese. Quimiossíntese, meus jovens, só a bactéria, mais ninguém. Algumas poucas espécies de bactérias é que produzem o seu próprio alimento através da quimiossíntese. Então, a exceção feita às bactérias quimiosintetizantes, todo organismo aclorofilado será com certeza heterótrofo. Quer dizer, não produz alimento, tá? Não produz alimento. Como seres heterótrofos que são, o principal produto de reserva alimentar dos protozoários é o glicogênio. Para os autótrofos é o amido. Para os heterótrofos é o glicogênio, é um polissacarídeo que inclusive nós seres humanos armazenamos no nosso fígado, nos nossos músculos, beleza? São criaturinhas encontradas em todos os ambientes possíveis, água salgada, água doce, solo úmido, onde há matéria orgânica em boa quantidade, interagindo com outros seres. Há espécies parasitas, que na verdade são minoria, outras se associam a outras espécies em regime de mutualismo, enfim, cosmopolitas, podem ser encontrados em qualquer ambiente, Maravilha? Vamos para a reprodução dos protozoários. A reprodução dos protozoários. Primeiro, reprodução assexuada. O que caracteriza a reprodução assexuada? Não ocorrência de recombinação genética. Então, os mecanismos assexuados de reprodução simplesmente criam cópias de organismos que já existem. Então, do ponto de vista evolutivo, não tem valor nenhum, né? Porque clonam, criam cópias de criaturas que já existem na natureza. Maravilha? B1.1. Primeiro mecanismo de reprodução assexuada que acontece aqui nos protozoários. Cisciparidade. A palavra cissi quer dizer divisão. Divisão.
A palavra paridade significa igualdade, quer dizer, divisão em iguais. A célula-organismo sofre uma mitose, se transforma em duas células-organismos idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. É o mesmo que falar fissiparidade. A palavra fissi também quer dizer divisão. Divisão em iguais. Cada criatura se divide em duas criaturas iguais. Então, divisão binária, divisão em duas criaturas. É o mesmo que falar bipartição, partição em dois. Maravilha? Então, o mecanismo mais comum de reprodução dos protozoários é a divisão binária. Aqui temos uma figurinha ilustrando a ideia. Olha essa coisinha rosa aqui dentro do fundo azul. Isso seria uma ameba e a parte rosinha seria um núcleo. Essa ameba duplicou o seu material nuclear. Então, na figura B, ela está com dois núcleos, tá vendo? E ela sofre uma divisão da massa citoplasmática e gera duas amebas idênticas. Então, essas duas amebas são clones da ameba mãe. Beleza? Isso em condições favoráveis, pessoal, acontece numa rapidez espantosa. A cada 20 minutos o número de amebas dobra se o ambiente for favorável. Maravilha? B1.2, esquizogonia. A palavra esquizo quer dizer desagregação. Gonia quer dizer reprodução. Então, esquizogonia é também chamada divisão múltipla. Ali é divisão binária, lembra? Cada ameba virou duas. Aqui, cada protozoário, ao se reproduzir através do processo de esquizogonia, ele origina 8, às vezes 16 ou até 32 novos protozoários. Então, por isso chama divisão múltipla. Ok? B2, reprodução sexuada. Então, aqui sim, ocorre o fenômeno da recombinação genética, que contribui decisivamente para a evolução biológica. A recombinação genética cria dentro das populações uma diversidade genética, né, oferecendo condições, né, de adaptabilidade muito maior do que os clones. Quanto maior a diversidade genética de uma população, meus jovens, maior a chance de ela sobreviver a mudanças bruscas do ambiente. Maravilha? B2.1, conjugação. O que é conjugar? Conjugar é unir. Então, conjugação, tanto lá nas bactérias, como vocês viram em aula presencial, quanto aqui nos protozoários ciliados, igual paramécio, é a troca de material genético através de uma ponte citoplasmática. Olha aqui o esqueminha, você tem aqui dois protozoários geneticamente diferentes. Ó. Aqui tem uma bolinha azul, ali uma bolinha rosa. Quer dizer, são geneticamente diferentes, são os núcleos desses organismos. Esse núcleo 2N sofre uma meiose. Então, forma 4 núcleos haplóides, 4 azuis, 4 rosinhas. Né? Aí o que acontece? Esses protozoários depois eles, 3 desses núcleozinhos degeneram-se. Sobra um azul, um rosa. E olha a troca aqui, meus jovens, lá. Olha a troca aqui, ó, de material genético. Então ocorreu a conjugação, houve a fusão dos núcleos, tá vendo? Houve a fusão dos núcleos. E assim constituiu-se novamente um núcleo diploide com material genético recombinado. Com material genético recombinado. Depois, novas divisões binárias. Depois, cada protozoário desse sofre divisões binárias, né? E depois de algum tempo nós temos uma população geneticamente modificada em relação aos protozoários originais. B2.2, fecundação. Então aqui nós temos a união de gametas, né? Gameta feminino, haploide, gameta masculino, haploide se fundem, formando um zigoto diploide, né? E esse zigoto pode originar um ou mais novos organismos. Letra C, a classificação dos protozoários. Dentro do grupo dos protozoários nós temos 4 classes. A classe sarcodina. Sarco quer dizer carne. Sarcodina, pequeno pedaço de carne, pedacinho de carne. É claro que é uma palavra meio fraca, né? Palavra cujo significado não é muito consistente. O cara que criou esse nome, gente, ele achou uma ameba parecida com um fragmento de carne. Pode também chamar risópoda. Risópoda, tá?
Pé em raiz. Rizo é raiz, é uma palavra também fraca. Esses protozoários, gente, representados pelas amebas, se locomovem através de pseudópodos. Tá ok? Então, nós enquadramos aqui as amebas. Aqui temos a entameba córea, que é um comensal do intestino grosso, e temos a entameba histolítica, que é parasita. Nós vamos falar dela nas doenças. Classe mastigófora, também chamada flagelata. Tá, flagelata, porque tem flagelos, locomove por flagelo. Esse mastic quer dizer chicote, flagelo. Esse fora aqui quer dizer carregar, portador, o que carrega. Tem várias espécies, o Trypanosoma cruzi, vamos falar dele daqui a pouco, Leishmania brasiliensis, etc, etc. Classe ciliófora. Classe ciliófora. São ciliados, tem um paramécio. Esse SP aqui, ó, é porque eu não quero destacar nenhuma espécie. Esse SP é minúsculo, é com letra minúscula, não sublinhada. Escreve paramaécio, pronúncia correta, paramécio, porque o A em latim tem som de E. E esse Balantidium coli, vocês vão ver que é parasita intestinal. Normalmente porcos, raramente no homem. Quarta classe, Sporozoa. Esses aqui são todos parasitas. Eu vou destacar dois gêneros. Ó. Gênero Plasmodium e gênero Toxoplasma. Beleza? Muito bem, então nós fechamos o módulo 3. Você notou que ele é curtinho. E já vamos começar o módulo 4. O tema desse módulo 4, as principais protozooses. Tá ok? Primeira parte, tá? Então nós vamos começar as protozooses e no momento oportuno vamos terminar esse módulo. É impossível terminar esse módulo hoje. Primeira doença que nós vamos destacar para vocês, importantíssima, chamada doença de Chagas. Por que doença de Chagas? Porque o médico aqui de Minas Gerais, cidade de Oliveira, chamado Carlos Chagas, em 1909, descobriu esse protozoário, por um acaso. Ele foi aqui ao norte de Minas fazer um trabalho no campo da prevenção contra a malária, que estava detonando o pessoal lá no norte de Minas. E por acaso ele descobriu, no sangue de uma criança, na época com 6 anos, chamava-se Berenice, né? Cidade de La Sance, ele descobriu esse parasita que ninguém conhecia. Estudou detalhadamente o parasita. Tudo que se sabe hoje sobre o Trypanosoma cruzi, Chagas descobriu. Só não descobriu a cura, que até hoje não existe. Então, doença de Chagas por isso. Letra A, sinônimo. Doença de Chagas, na linguagem formal, é chamada trypanosomíase americana. Trypanosomíase por causa do nome do gênero, do agente causador dessa doença, que é o trypanosoma. Então, trypanosomíase é doença causada por um certo trypanosoma. Só existe na América. Há uma outra trypanosomíase lá na África, meus jovens, que é a chamada doença do sono, na linguagem popular. Não tem nada a ver com a nossa realidade, é lá na África. Agente etiológico dessa doença é o causador. A palavra etiologia significa causa. Agente etiológico significa agente causador. Então, como já antecipei, é um protozoário flagelado, cientificamente chamado Trypanosoma cruzi. Esse cruzi aqui foi uma homenagem que Carlos Chagas fez a um médico amigo dele chamado Oswaldo Cruz. Como não pode usar em nomenclatura científica a palavra portuguesa, ele latinizou a palavra cruz, virou cruzi. Beleza? Esse parasita a que estou me referindo, esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi, ele é um parasita heteroxeno, que é o mesmo que falar parasita digenético. A palavra di quer dizer 2. Ó. Então esse cara, para fechar o seu ciclo biológico, ele passa uma etapa em um hospedeiro invertebrado, que é um inseto, vamos falar dele na sequência da aula, e a outra etapa do ciclo em um mamífero, que pode ser o homem, o gambá, o tatu, uma série de outros mamíferos são susceptíveis a esse protozoário. Maravilha? Então, o parasita diheteroxeno é o que apresenta 2 hospedeiros sucessivos para fechar seu ciclo biológico. Letra C, agente vetor. Vetor é transmissor, minha gente. Vetor é o veículo que pega o agente causador da doença e leva até o hospedeiro, onde a doença vai se manifestar. Então, nesse caso aqui, é um inseto hematófago. O que significa isso, gente?
Hemato quer dizer sangue. Fago é o ato de comer. Então quem come sangue é hematófago. Popularmente conhecido como barbeiro, entre aspas. Sabe por que o nome barbeiro? Esse inseto, ele suga o sangue da pessoa dormindo, durante a noite. E a região que fica exposta, a região do corpo da pessoa que fica exposta durante o sono, normalmente é a face. Por isso apelidaram-no de barbeiro. Chupam ou chupança, porque ele chupa o sangue da vítima. Tá ok? Observação. Gêneros de barbeiros. Pastrongylos. Aqui é G-Y-L-U-S no final. Pastrongylos. Sublinhado. Só o P maiúsculo, letra inicial. Triatoma é um outro gênero. Triatoma, esse é o nome menos agressivo. Rhodnius, com RH no início. Rhodnius. Aqui é I-U-S no final. Beleza? Então são 3 gêneros. São dezenas de espécies, gente. Tem mais de 70 espécies de barbeiros na natureza. Letra D. Reservatórios naturais. São mamíferos que não transmitem a doença para o homem, mas que podem, desde que contaminados estejam, servir de fonte de contaminação para o barbeiro. Os tatus, os gambás, roedores silvestres de uma maneira geral, paca, cutia, mocó, os roedores em geral, morcegos, e entre os animais domésticos, cães e gatos, podem se contaminar e servir de reservatório natural do parasito. Beleza? Então isso aqui não transmite. Se um morcego contaminado morder alguém, não transmite. Se um cão contaminado, um gato contaminado morder alguém, não transmite. Eles podem atuar, isto sim, como reservatórios naturais do parasito. Letra E. Transmissão. Primeiro mecanismo é penetração do parasito, liberado nas fezes, não é na saliva, meus jovens, nas fezes do inseto portador, através do ferimento cutâneo. Cutis é pele, o bicho pica a pessoa para sugar o sangue. Aí ele abre a porta de entrada, né? Ele abre a porta de entrada para o parasito. A pessoa normalmente dormindo não sente dor, porque na saliva desse safado existe um anestésico natural. Então, enquanto ele está sugando o sangue, a pessoa não acorda, não sente nada, tá bom? Aí o que acontece? Ele enche a pança, vai embora. Antes de ir embora, ele normalmente defeca. E aí libera o parasito. Se ele estiver contaminado, ele libera o parasito nas fezes. A pessoa reflexamente coça o local. Mesmo sem acordar, ela coça. É reflexo, não depende da vontade. Coçando, meu amigo, aumenta a chance de contaminação por 2 motivos. Abre o buraco, aumenta a porta de entrada e espalha o material fecal sobre o ferimento. A pessoa pode, de repente, acordar e passar a mão no olho. Então pode penetrar pela mucosa do olho. Se enfiar a mão na boca, estiver contaminado, pode penetrar pela mucosa da boca também. Então que fique bem claro, se o inseto contaminado simplesmente picasse a pessoa, não transmitiria, porque o parasito não é encontrado na saliva do barbeiro contaminado, é encontrado nas fezes. Está claro? É 2. Por ingestão de alimentos contaminados, tipo caldo de cana, suco de açaí, obviamente produzidos de maneira artesanal, sem pasteurizar, sem higienizar. Por exemplo, no Pará, no Maranhão, o que tem acontecido de contaminação através de suco de açaí produzido em fundo de quintal, em condições precárias de higiene, é uma grandeza. Barbeiro meio sonolento, tá ali nos coquinhos ali. O sujeito não lava aquilo direito, vai, mete na máquina ali, moe aquilo tudo, contamina. Não pasteuriza. O sujeito toma o suco de açaí para pegar. Teve um caso em Santa Catarina, não sei se vocês se lembram disso, num quiosque lá no litoral catarinense, não sei quantas pessoas morreram na fase aguda da doença de Chagas. Fase aguda é a fase inicial, porque tomaram caldo de cana contaminado. Foram mais de 80 pessoas na época. Negócio monstro. Os caras deram um azar do capeta, né? Os barbeiros ou o barbeiro contaminaram com uma cepa de Trypanosoma cruzi altamente agressiva. Então moeram aquilo lá e produziram o caldo de cana contaminado. Pessoas tomaram caldo de cana, se contaminaram e muitos morreram na fase aguda da doença.
É 3, por via sanguínea, mais uma doença grave, que pode passar pelo sangue. Quando eu falo via sanguínea, pode ser transfusão, inclusive, irresponsavelmente projetada. Porque tem que fazer exame. Daqui a pouco a gente vai comentar isso. Por via sanguínea, tá? A mãe pode passar para o bebê. Olha só, voltando aqui, gente. Pode ser transfusão, pode ser objeto contaminado com sangue. Qualquer objeto cortante ou perfurante com sangue fresco, perigoso. Por exemplo, agulha, alicate de unha, barbeador. São coisas de uso individual, tá? É 4, por via placentária. Mãe portadora pode transmitir o parasito por via placentária. Então, o tripanosoma ele pode romper a barreira placentária e cair na circulação do bebê. Seria a chamada forma congênita da doença. O que é a doença congênita, pessoal? A pessoa desenvolve, né, o processo antes do nascimento, durante o processo gestacional. Pode passar durante o parto. Então, durante o parto, há sangramento, né? A ruptura de vasos placentários e a discreta mistura de sangue da mãe com o sangue do bebê. Então, se a mãe está contaminada, pode transmitir para o bebê. Através de acidentes de laboratório. Então, profissionais da saúde, estabanados, né, podem se contaminar por acidente. Então, médicos, enfermeiros, técnicos em banco de sangue, por aí vai. Letra F. Formas do Trypanosoma cruzi. Tem a forma amastigota, que não tem o flagelo livre, ela tem um aspecto oval. Aqui é o núcleo em rosa, esse rudimento de flagelo aqui dentro da célula, em verdinho. É a forma reprodutiva no mamífero, no vertebrado. Ela se reproduz dentro de células. E ela reproduz e destrói as células. Por exemplo, do músculo cardíaco do sujeito chagásico. É a forma patogênica. Patogênica é que determina os sinais clínicos da doença. É a forma agressiva, é essa aqui, ó. Reproduz dentro das células, matando as células. F2, epimastigota, forma epimastigota. Olha aqui o desenho, ela tem um aspecto mais compridinho. Aqui está o núcleo, aqui o flagelo exteriorizou, tá vendo o rabinho dele aqui, ó? E essa prega da membrana citoplasmática aqui que eu sombreei em cor de rosa, ajuda na locomoção. Essa forma é típica do inseto. Ela se reproduz lá dentro do intestino médio do invertebrado, ou seja, do barbeiro. Ela se reproduz lá dentro do intestino médio do barbeiro. A forma comum aos dois hospedeiros chama tripomastigota. Essa forma é encontrada no sangue do vertebrado, quer dizer, do mamífero, e nas fezes do invertebrado. Essa, meus jovens, é a forma invasora. Ela passa do mamífero para o inseto. Quando o inseto pica o sujeito, ele se contamina. Pode ser o tatu, pode ser o gambá, pode ser o próprio ser humano contaminado. E ela passa do barbeiro para o mamífero. É a forma infectante. Note que ela é mais longa do que o epimastigota. Note que o flagelo começa lá em cima e venha. Ele percorre praticamente todo o interior da célula. E aqui a membrana ondulante, a membrana ondulante, que é uma prega da própria membrana celular, né? Ela percorre praticamente todo o comprimento do protozoário. Ciclo evolutivo. Olha aqui para você ver, ó. Aqui você tem, ó, o tripomastigota, forma sanguínea, tá vendo? Forma sanguínea. Então esse tripomastigota, se o barbeiro picar o sujeito, ele se contamina, tá vendo? Ele se contamina. Se o barbeiro estiver contaminado, através das fezes, ele pode liberar o tripomastigota. Então a forma tripomastigota é a ponte, ela sai do mamífero para o inseto e ela sai do inseto para o mamífero. Quando ela invade as células do mamífero, ela vira o amastigota e reproduz. Então o cara se contamina através da invasão por tripomastigota, que invade as células e reproduz. Depois, antes de estourar, volta a tripomastigota de novo. Fica aquele ciclo vicioso. Tá bom? Agora barbeiro. Barbeiro se contamina ingerindo o quê? Tripomastigota. Que no intestino médio dele vira o quê? Epimastigota, reproduz e no final se transforma em quê? Tripo. Tá repetindo? Barbeiro. Entra tripo, vira epi, reproduz, volta a tripo. Mamífero. Entra tripo, invade célula, vira amastigota, reproduz, volta a tripo, que cai no sangue. Fica esse ciclo vicioso aí, ó. Para encerrarmos, profilaxia. Profilaxia, prevenção, meus jovens. Prevenção. H1,
educação sanitária. Barbeiro vivia no mato, gente. Barbeiro vivia no mato, sugando sangue de mamífero silvestre. Então por que o barbeiro migrou para a moradia humana? Ou para as proximidades da moradia humana? Por causa do desmatamento, por causa de entulho na cercania da residência humana, que dá refúgio para ele. Barbeiro não gosta de luz. Barbeiro detesta a luz, viu? Então entulho no terreiro, no quintal, ou dentro da própria casa, oferece refúgio para ele. Então educação sanitária, conhecimento mínimo sobre saúde. 2. Ocupação racional do espaço geográfico. O que determinou a domiciliação do inseto? Desmatamento. Desmatamento tirou o alimento do barbeiro. Tá ok? Então ele migrou para dentro da casa humana. Primeiro migrou para as cercanias da casa, galinheiros, né, estábulos. Depois migrou para dentro da casa. Por que migrou para dentro da casa? Pobreza, casa de baixo nível. Então melhoria do nível das moradias. Vocês já viram, pelo menos pela televisão, a chamada casa de pau a pique, que é aquela choupana, cuja estrutura é de madeira e vara trançada ali, e um enchimento de barro. Aquilo racha, a parede fica rachada, oferecendo refúgio para o barbeiro. E à noite ele sai para fazer a lambança. Rigoroso controle da qualidade do sangue. Se você já foi doar sangue na Fundação Hemominas, você foi submetido a uma entrevista, a uma triagem com um profissional da saúde. Tá ok? Se você manifestou aparentemente boa saúde, colheram o seu sangue. Não quer dizer que usaram. Eles vão fazer o exame de Guerreiro e Machado, ou de Machado e Guerreiro, tanto faz, que é específico para a doença de Chagas. Faz outros exames que não vem o caso no momento. Se passar no teste, aí distribui para os hospitais e postos de saúde. 5. Higienização adequada de caldos e sucos. Na indústria, o pessoal pasteuriza o suco de açaí que você compra aí, né, nas casas especializadas, ele foi pasteurizado. Agora se faz a coisa lá, né, artesanalmente, é perigoso. Caldo de cana, como eu falei, e o combate ao inseto vetor. Esse inseto vetor pode aparecer com o nome de triatomínio. Como é que pode ser feito esse combate? Usando inseticida químico. Usando inseticida químico, que é veneno, pesado. Mas de vez em quando eles aplicam lá no meio rural, nas chamadas casas de pau a pique. E tem também a possibilidade de fazer controle biológico, mas ele é muito caro. A Unicamp criou um fungo geneticamente modificado, que é parasita específico do barbeiro. Mas para usar isso no Brasil, né, com a dificuldade que vocês veem aí na saúde pública, é sonho. Beleza? Então fechamos assim a nossa videoaula de hoje. Um abraço para vocês. Até a próxima.